Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 23 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? Ele diz o seguinte: em uma caixa há vários lápis de diferentes comprimentos. A tabela mostra a quantidade de lápis e seus respectivos comprimentos em centímetros. Sabendo que na média o comprimento de um lápis dessa caixa é de 9,5 centímetros, pode-se concluir que o número de lápis com 10 centímetros de comprimento é. E aí reparem que ele deu pra gente essa tabela. Nessa tabela, pessoal, a primeira coluna, ela tá me dando a quantidade de lápis, que ó, de 5x e 8. E na segunda coluna, ela vai dar os respectivos comprimentos desses lápis. Então, eu vou ter 16 lápis, eu vou ter 5 lápis de 16 centímetros de comprimento. Eu vou ter 8 lápis de 5 centímetros de comprimento. E eu vou ter X lápis de 10 centímetros de comprimento. Então, quais informações ele deu para a gente aqui no enunciado? Bom, ele deu para a gente aqui que a média do comprimento desses lápis é de 9,5 centímetros. E aí ele quer que a gente calcule quantos lápis, ou seja, o número de lápis que tem 10 centímetros de comprimento. Então, basicamente, o que ele está perguntando para a gente, pessoal, é o valor de x. Tudo bem? Bom, como que a gente calcula a média? Primeiro, quando ele não especifica o tipo de média, a gente vai estar falando de uma média aritmética simples. Como assim, professor? É aquela média que vocês calculam normalmente para a prova, por exemplo. Então, como que vocês calculam a média de uma determinada matéria quando você só tem provas? O mais comum é você soma a nota de todas as provas e divide pela quantidade de provas. A ideia aqui, pessoal, vai ser muito parecida. A gente vai somar o comprimento de todos os lápis e dividir pela quantidade de lápis. Então, vamos lá. A gente vai ter, então, basicamente o seguinte. Então, a média, ela vai ser dada como? A média é a soma dos comprimentos. É a soma dos comprimentos dividido pela quantidade de lápis. Tá, agora como que a gente vai tirar esses valores, pessoal? Então, primeiro, a média ele já deu pra gente. A média ele falou pra gente que é de 9,5 centímetros. A soma dos comprimentos a gente vai depender do quê? A gente depende, então, da tabela que ele deu pra gente. Galera, vamos pensar assim, são 5 lápis de 16 centímetros de comprimento. Então, quando eu somar o comprimento desses 5 lápis, eu vou ter que fazer 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16. Ou seja, eu somo 16 quantas vezes? 5 vezes. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 16. Agora, a mesma ideia a gente vai usar para os outros. A gente vai ter x lápis de 10 centímetros de comprimento. Então, a gente soma 10 x vezes, ou seja, a gente vai ter 10 vezes x. Mais a mesma coisa, então, para a última linha ali da tabela. A gente vai ter, então, 8 lápis e cada lápis tem 5 centímetros de comprimento. E aí, a gente vai dividir, então, essa soma pela quantidade de lápis. E qual vai ser a quantidade de lápis? Bom, eu sei que eu tenho 5 lápis do primeiro tipo, x lápis do segundo e 8 lápis do terceiro. E aí, a gente vai começar então a resolver isso daqui. A gente vai ter então que 9,5 tem que ser igual. 5 vezes 16, 80, mais 10x, mais 40, que é o 8 vezes 5, dividido por 5 mais x mais 8. Lembra que a gente só soma termos semelhantes. Então, nesse caso, 5 mais 8 vai me dar 13 mais x. Professor, como que eu resolvo a partir daqui? Esse 13 mais x que a gente tem aqui, ele está dividindo. A gente pode passar para o outro lado multiplicando. Eu sei que vocês estão acostumados a usar essa regra como uma regra cruzada, né? A regra do x, que é como se eu estivesse fazendo o seguinte. O que dá na mesma, tá, pessoal? É só para vocês entenderem a ideia. Lembra que quando eu não tenho o denominador, quer dizer que implicitamente ele vale quanto? 1. Então, se eu fosse fazer essa multiplicação cruzada, eu multiplicaria isso aqui. E aí a gente teria 9,5
vezes, e aqui que vocês têm que tomar cuidado, o 9,5 tem que multiplicar todo o denominador do outro lado, então tem que ser 9,5 vezes 13 mais x. Então é necessário que a gente coloque esses parênteses aqui, porque o 9,5 ele tem que multiplicar todo o número. E aí isso daqui vai ter que ser igual a 1 vezes, e aí lembra que quando a gente multiplicar qualquer coisa por 1, dá o próprio valor. Então 1 vezes 80 mais 10x mais 40, ou seja, 80 mais 40, 120 mais 10x. E aí, para resolver isso daqui, a gente pode fazer uma distributiva, lembra? Como eu não consigo resolver o que está dentro dos parênteses, então a gente faz a distributiva, vai ficar 9,5 vezes 13, mais 9,5 vezes x. Não vou fazer essa conta aqui por enquanto, eu vou carregar esse valor. Então, 9,5 vezes 13, mais 9,5 vezes x. Se você optar por fazer essa conta, não tem problema, tá, pessoal? A ordem aqui não vai interferir no resultado final. E aí, isso daqui vai ter que ser igual a 120 mais 10x. Agora, eu vou fazer o seguinte. 9,5 vezes 13. Esse 120 que a gente tem aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ficar com menos 120. Vou até destacar aqui para vocês enxergarem que eu mudei de lado. E aí, isso daqui vai ter que ser igual a 10x. E aí, a mesma coisa aqui, ó, o 9,5x que a gente tinha do lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, menos 9,5x. Então, com isso, eu vou ter que 9,5 vezes 13. Agora, acho que não tem muito como fugir mesmo, pessoal. A gente vai ter aqui, ó, vou fazer essa conta aqui do lado. A gente vai ter 9,5 vezes 13. E aí, como que a gente fazia essa conta? 3 vezes 5, 15, sobe 1. Deixa eu só especificar melhor aqui. Então, sobe 1. Aí, 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Então, 28 mais... Aí, lembra como está multiplicando por 1? É basicamente copiar os valores, então, 95. E aí, faz essa soma aqui. A gente vai ter, então, 5. 8 mais 5, 13. Sobe 1. Aí, a gente vai ter, então, 9 mais 2 mais 1. Eu vou ter, então, 12. E aí, lembra que quando a gente tem uma multiplicação, basta a gente somar o número de casas decimais que a gente tem dos dois valores. A gente vai ter basicamente uma casa decimal, né? Então, a nossa vírgula, ela vai ficar aqui. E aí a gente vai ter, então, 123,5 menos 120. Isso daqui vai ter que ser igual a 10x menos 9,5x. Lembra que como eles são semelhantes, é só fazer a subtração. Então, 0,5x. Logo, 123,5 menos 120 vai me sobrar 3,5. Isso daqui é igual a meio x. Lembra que nesse caso eu quero isolar o x, então o que eu vou fazer? Esse meio que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, vou ter aqui 3,5 dividido por meio, que a gente passou dividindo. E aí, isso daqui é igual a x. Portanto, o x vai ser igual a 3,5 dividido por meio, então x igual a 7. Ou seja, o que a gente estava calculando quando a gente colocou o x? O x era basicamente a quantidade de lápis que a gente tem de 10 centímetros de comprimento. O que quer dizer, então, que a gente vai ter aqui a alternativa correta como sendo a alternativa D de dado. Tudo bem? Bom, se ficar alguma dúvida, então, é só mandar nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.